Olá você, seja bem-vindo ao canal Sala de Espera. Estamos aqui com o João Paulo Miranda Maria para a gente encerrar a nossa live que a gente tinha começado e deu pane na internet e acabou não transmitindo o finalzinho da nossa live. Então estamos fazendo essa live aqui gravada por motivos de compromisso. E depois a gente vai subir para o canal, então infelizmente a gente não vai poder ter o acesso do chat aí, da participação do público. Você está no canal Sala de Espera, eu sou o Robney Bruno Almeida, sou cineasta, roteirista, diretor de cinema, falo direto aqui de Goiânia, coração do Brasil. Gostaria que você que estiver nos assistindo, se inscrevesse no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Nós estamos vivendo um momento de pandemia no mundo inteiro. Esse canal ele foi criado para um outro projeto que infelizmente não deu certo porque teve que ser cancelado. Então eu estou usando esse canal aqui para a gente fazer lives, conversando com pessoas do cinema sobre cinema, quadrinhos, banda, músicas, conforme está a descrição aí no canal. Sejam todos bem-vindos. O João Paulo já está aqui na outra tela. Queria agradecer muito ao João Paulo por nos estar cedendo essa entrevista. A outra entrevista não foi até o final, então vamos finalizar aqui. Vou abrir a câmera aqui para o João Paulo. Bom dia, João Paulo, tudo bem? Tudo jóia, bom dia aí. Queria começar agradecendo você por estar sendo disponível aqui para a gente, para o canal. A gente começou a fazer uma live na terça-feira e não deu tempo de encerrar porque a internet deu bug. João Paulo, tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Vocês aí estão bem também? Eu espero que sim. A gente está fazendo essa live gravada, então a gente não vai ter a participação do chat, tá? Qualquer pergunta que te fizerem depois, João, nos comentários, eu vou passar para você, aí você encaminha por e-mail as respostas, se você puder. Eu sei que está corrida aí com filme, você disse que ainda está finalizando o filme, não é isso? Isso, ainda falta a mixagem 5.1, estamos começando a ver detalhes como trailer, né, e cartaz. Então tá uma correria também aí nos detalhes finais. Mas tá indo tudo bem, tudo ótimo. Bacana, João. Então, para o pessoal que não assistiu a primeira live, ela já está aí disponível no canal, é só você assistir. Mas eu gostaria de fazer um resumo bem rápido do que a gente falou na primeira live, para depois a gente retomar. Tá bom, João? Olha só. O João explicou primeiro, a gente começou falando sobre essa foto e ele explicou para a gente a história dessa foto quando ele recebeu prêmios em Cannes com a moça que dançou com o diabo, onde perderam o canudo dele. Depois ele falou sobre o cinema do amanhã e a importância de se fazer um cinema militante. A gente também falou sobre o cinema caipira, o suposto torto, o suposto cafona, o suposto brega. Depois ele falou sobre o coletivo Grupo Quino Olho, o filme Ensaio, falou do prêmio da CNN. Falar em prêmio da CNN, João, nós vamos passar no final dessa live o curta do prêmio CNN, Uma Garota e uma Arma, que você gentilmente nos cedeu para passar aqui para essa live. Então no finalzinho da live, antes de encerrar, a gente vai passar o curta cedido pelo João. Depois o João falou sobre o quase filme pornô que ele fez, numa festa de cueca, isso no início de carreira dele.
Depois ele nos contou uma história muito interessante sobre a época que ele estudou no Rio de Janeiro, onde ele começou a trabalhar por engano no filme A Lisbela e o Prisioneiro. Depois o João nos falou sobre o filme, quando vai estrear o filme aqui no Brasil. Se você quer saber quando que a Casa de Antiguidades vai estrear no Brasil, assista a outra live. Depois a gente começou a falar sobre os 3 curtas, o Command Action, A Moça que Dançou com o Diabo e Meninas Formicida. Ele nos falou um pouco sobre esses 3 curtas. E finalmente a gente começou a falar sobre o filme novo dele, o primeiro longa-metragem, Casa de Antiguidades, onde o assunto era o Pitanga. A gente parou por aí, né, João? Foi aí onde a internet caiu e não podemos continuar o nosso bate-papo, não foi isso? Isso, é por aí mesmo. Você começou a falar do Pitanga. Mas antes de falar do Pitanga, João, eu queria voltar num assunto aqui que me interessa muito, que é aliás, são 2 assuntos, cara. O cinema caipira. Eu falo para vocês que se você fosse cineasta aqui em Goiás, você ia ser uma pessoa não quista, porque aqui em Goiás o pessoal não gosta do termo cinema goiano. Eles querem que a gente use o termo cinema feito em Goiás. Eu não sei por que isso, mas enfim, né? Acho que o pessoal que nega a sua terra, nega a sua origem, eu acho que é um artista, sei lá, um pouco meio frustrado, sabe? Porque não tem nada pior do que aquele artista que nega as suas origens, né, João? E você, como um cineasta que veio do interior, de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, e cresceu fazendo seus filmes, defendendo realmente a sua terra, né? O seu caipira, a sua origem, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois a gente continua. Tá. O termo cinema caipira, né, ele não é tão simples assim à primeira vista, né? Porque quando a gente pensa no cinema caipira, né, as pessoas assim já imaginam de cara um universo mais rural, de ambientação rural, de personagens, né, como Jeca Tatu, ou fazendo menção ao saudoso Mazzaropi, que também é da minha região. Mas, na verdade, assim, é um olhar sobre o sujeito e elementos que, digamos, a população, digamos, iria ignorar. Por exemplo, quando eu estava em Rio Claro, no começo, era normal eu ouvir das pessoas dizendo que era algo impossível encontrar algo cinematográfico naquela cidade, que era muito simples, muito feia, não tinha detalhes. E, na verdade, era justamente isso que me movia. Eu sempre, assim, meus heróis, o meu interesse foi sobre os elementos que a maioria ignora. Aquele tipo de, às vezes, sujeito que, de repente, faz a pessoa atravessar a rua para não andar na mesma calçada. Um personagem que sofreria preconceitos, ou um personagem que estaria à margem de um certo padrão, de uma certa moda, de uma tendência, de uma visão de mundo, ou de uma beleza em si. Então, sempre para mim, o que supostamente era ignorado, para mim era o que mais interessava. E eu chamava isso de caipira de propósito, porque o termo caipira também aqui no, né, como você comentou aí de Goiás, no interior, né, de São Paulo, também é usado de maneira pejorativa. Mesmo que a minha cidade, até de Rio Claro, onde eu vim, é próximo de Piracicaba, onde tem o R, né, acentuado, e que também tem toda uma cultura caipira e tal, festas juninas, e Piracicaba, que é vizinha. Só que o caipira que eu falo não é, às vezes, tanto exaltado, mas sim disso que a gente ignora, que também tem a ver com esse caipira também rural, dessas personagens que eu vejo quase como pedras brutas. São pedras brutas, assim, muito rígidas, cheias de marcas do tempo, né, de vivências, e que ficam ali quase como pedras, né, em frente às suas casas, observando o tempo passar,
né, ali aquela rua, tudo parado. Então, esse tipo de olhar contemplativo, de personagens que muito mais refletem, pensam, do que ficam falando e agindo, mostrando, digamos, demais os seus sentimentos. Então, são personagens que mais escondem do que mostram, digamos assim. E eu vejo que essa ideia de caipira, conforme eu vou explicando, acho que dá para imaginar que a coisa vai se ampliando e que aí dá para se pensar esse tal caipira em diferentes lugares e que não é algo exclusivo do lugar de onde eu venho ou também só do interior do Brasil. Então, então isso no meu longa também é uma coisa que retoma, e eu acho que eu retomo aí de uma maneira mais clara ainda, né, principalmente com a figura do personagem do Cristóvão, que o Antônio Pitanga interpretou. Tem muito desse personagem caipira que eu acabei de descrever. Não, eu entendo, João. Assim, eu só me incomoda um pouco, assim, alguns cineastas aqui em Goiânia, sabe, negar o termo cinema goiano e querer Ah, usar o sim, eu termo acho que cinema feito em Goiás, sabe? Como que se estivesse negando a sua própria terra, a sua própria origem. Eu acho que não é por aí. O importante é como você exato. falou, né, cara? É fazer um cinema que vem de É, dentro, falar de você, falar da sua origem. Mesmo que você tenha uma relação de ódio com a sua terra, use isso como ferramenta para sua arte, né, João? claro, com certeza. É isso. Uma outra coisa que eu queria comentar, João, é sobre o seu filme, cara, o Command Action, que na época que eu assisti aqui em Goiânia, é um filme que me impactou muito, cara. Porque, assim, essa história do brinquedo, né, daquele robozinho, e depois no final o menino acaba virando um robozinho, né? Me impactou muito, porque assim, eu venho de uma infância, apesar de não ser uma infância pobre, mas era uma infância sem nenhum luxo, sem nenhum privilégio. Meus pais sempre foram funcionários públicos, né? A minha mãe professora, meu pai funcionário do fiscal do Estado. Então era um salário que vivia sendo atrasado nas décadas de 70, 80. Então a gente cresceu, a minha família era de seis irmãos, né? 4 homens e 2 mulheres. Então a gente cresceu praticamente sem nenhum luxo de brinquedos. Aí quando você lança um filme desse, com esse brinquedo, que na minha época era inacessível ter um brinquedo como esse, os presentes que a gente ganhava era roupa e olhe lá, né? Porque era necessidade mesmo. A gente não passou dificuldade nenhuma, mas também não tivemos privilégios na minha infância. E quando eu comecei a trabalhar desde cedo, 13, 14 anos, o dinheiro que eu ganhava eu gastava em história em quadrinhos, que era o que eu gostava. E os brinquedos já tinha ficado de lado, né? E eu queria perguntar para você, cara, da onde que veio essa história desse brinquedo? Era uma coisa sua, da sua infância? Ou, ou você pescou de algum outro lugar? Ah, tem a ver com a infância, assim. Na verdade, quando eu era bem novinho, na minha época, quando na minha infância, eu lembro de que era comum aqueles tais cards, né, de, como chama, de jogadores da NBA dos Estados Unidos e não sei o quê. Eu não sei por que, assim, eu colecionava, eu nem assistia muito os jogos de basquete, nem era tão fã assim, mas comecei a ver ali e tal. E aí, num shopping, né, não tinha, assim, muitas cidades com shopping, a minha cidade ainda não tinha, e uma cidade vizinha tinha um shopping. E aí, eu estava com meus primos e com meus tios e tal, e aí eles deram alguns trocados, né, assim, umas moedinhas para cada um para que poder comprar a ficha e jogar. E eu tinha visto a camiseta de um time que era acho que era do Lakers, que estava ali numa vitrine, e assim, eu peguei e comecei a negociar com todos os meus primos, porque eu imaginava que assim, que eu via que com o trocadinho de todo mundo eu ia conseguir comprar aquela dita camisa. E aí, mas que era uma camisa feia, mega, roxa e amarela, mas, nossa, muito chamativa. Mas eu não sei, criança e queria e tal. E aí eu peguei
e eu lembro muito disso, que eu não sei como, mas eu assim fui convencendo e eles me emprestaram esse dinheiro. E eu cheguei a comprar essa camisa e ficou aquela situação chata com toda a família, porque era para jogar, para cada um lá jogar um pouquinho no fliperama, e eu gastei tudo aquilo numa coisa tão banal, tão superficial, e depois eu tive tanta vergonha que eu nem usei aquela camisa. Então, assim, uma coisa boba, mas que aquilo guardou na cabeça. E depois também a minha esposa, que é a Fernanda, assim, os avós dela trabalhavam na mesma feira que a gente gravou o Command Action, antigamente, que é muito antiga aquela feira. Então, ela já queria há muito tempo fazer um projeto lá. Tanto que a gente chegou a fazer, antes de fazer o ficção, a gente chegou a fazer um projeto de documentário e registramos um pouco da vivência ali, né? E aí eu pensei em transmitir essa coisa, dessa experiência de gastar o dinheiro com uma coisa supostamente superficial, né, que seria um brinquedo, um menino que tem um dinheiro que a mãe deu para justamente gastar com comida, e que, na verdade, ele, em vez de gastar com comida, ele vai gastar com um brinquedo, uma porcaria. Um brinquedo que fica, né, jogando ali palavras em inglês de guerra, violência e tal. Até por isso o Command Action título, né? E aí esse menino nem entende inglês e tal, mas o menino fica fascinado por esse robô, uma coisa tão superficial. E que, é claro, para quem assiste o filme vai ver que também é toda uma relação com esse robô como se fosse uma relação com uma infância perdida. Conforme você vai vendo toda a história que passa nesse dia ali na feira, a relação dele com a irmã e assim por diante. Então aí acaba ganhando uma outra característica. Algo que iria, no primeiro momento, parecer algo tão egoísta, mas depois se transforma em outra coisa. Tem uma razão. Mas é isso, é essa curiosidade só. Foi daí que acabei tirando, juntei um pouco disso. Ah, massa, é bom saber disso, porque eu, assim, e o fato do menino no finalzinho, aquela imagem do rosto dele, né, como se ele tivesse robotizado, aquilo ali é muito forte para mim e causa um impacto muito grande. João, você quer acrescentar alguma coisa mais nesses assuntos que a gente falou para trás aí? Ou podemos Ah, passar para o longa? podemos passar para o longa. Então vamos passar para o longa. Antes de você começar a falar do Pitanga, que eu acho muito importante você falar dele, eu queria perguntar para vocês, porque me perguntaram, você filmou em Goiás? Qual a sua relação com o filme em Goiás? É só o passado do personagem? Se você veio aqui para Goiás, a gente não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. Não sei se você veio com a sua pretensão. Na época a gente se conheceu no Goiânia Mostra Curta. Você chegou a fazer uma visita em Pirinópolis, né? Acho que para fazer pesquisa. E, enfim, qual foi a sua relação com Goiás? É só do passado do personagem ou você chegou a gravar alguma cena aqui? Então, você sabe bem, é o mesmo projeto que eu tinha, né, imaginado já desde 2015 e que também aí aproveito a oportunidade para também te agradecer por ter ido lá e conhecido mais aí sobre a cidade de Pirinópolis, conhecido um pouco lá do museu e tal, e tido já um pouco de contato. Tanto que foi ali conversando e que eu ouvia direto falando o termo, né, do nome Cristóvão, que era tão comum ali. E aí foi até por isso que eu também coloquei o nome do personagem de Cristóvão também. E porque antes ele estava como Antônio no roteiro, que eu já imaginava o Pitanga. Mas aí eu mudei para Cristóvão porque eu vi que era mais próprio da região mesmo, da origem do personagem. E então assim, no roteiro original tinha sim uma sequência que seriam poucos dias de filmagem para fazer em Goiás. O problema é que uma coisa é a teoria, né? Depois a outra é quando a gente vê que o orçamento não dá. E assim, o filme, né, a grande maioria se passa mesmo a história no sul. Então teríamos que filmar tudo no sul. Então aí a gente viu que ficou muito impraticável querer levar toda a equipe para ir até Goiás e fazer essa pouca sequência, né, essas poucas cenas. Então acabou diminuindo um pouco, enxugando as cenas que seriam feitas em Goiás e na verdade ficou só mais uma, como se uma pequena sequência, como quase um sonho, digamos assim, que a gente acabou adaptando, encontrando ali na região de Santa Catarina, alguns lugares, uma rua e tal, um lugar que deu para minimamente a gente conseguir fazer e viabilizar.
Bacana, é bom saber disso. É porque assim, porque tem muitos cineastas que vêm aqui filmar em Goiás, né? E aproveitando as verbas nossas aqui para nossas produções, né? Sim, Principalmente alguns cineastas globais. Uma história que se passa em Goiás, tal, não sei o que, de repente está filmando aí, o governo deu 300 mil, 500 mil, 1 milhão, e a gente nem fica sabendo dessa história, né? E a gente luta tanto aqui por mais verbas públicas para o nosso cinema, que o pessoal claro. acaba vendo de fora. Não, nada contra, eu acho que tem que vir mesmo, né? Quer filmar em Goiás, acho que é bacana e isso, né, cara? Mas vamos fazer o processo da maneira correta, né? É, é isso, João. Vamos passar para o Pitanga, cara. Você começou a falar do Pitanga, eu assim me interessou muito porque ele é um personagem do nosso cinema nacional muito forte, né? E você falou que sempre quis ele e começou a falar dele, né? Queria que você continuasse a partir daí. Por que que você escolheu o Pitanga e também falasse dos outros atores também que estão no filme. Certo. Ah, então, a gente, assim, desde o começo, como eu falei, desde 2015 e tal, eu já tinha ele em mente. Tanto que no roteiro original até eu descrevia como Antônio. E depois da visita em Pirinópolis, comecei a chamar de Cristóvão. Então, assim, eu já tinha em mente ele. E uma coisa engraçada, digamos assim, eu falo engraçada, mas que foi uma surpresa quase aos parceiros e produtores, que não imaginavam no primeiro momento que era o Antônio Pitanga, porque no roteiro, primeira coisa, né, eu não descrevia como um homem negro, por exemplo, eu descrevia como um homem brasileiro do interior, cheio dessas marcas do tempo, né, cheio de toda essa história no rosto, que eu, como eu falei, que é o meu caipira, né? E aí descrevia assim esse personagem que vinha desse interior e tal, e que, digamos, teria uma idade avançada, mas os produtores imaginavam que era um, sei lá, um personagem meio quase com meio carrancudo, meio quase uma figura meio nordestina, com, sei lá, uns 50 anos de idade. Só que aí depois, quando eu falei o Pitanga, né, na época estava quase nos 80, ou agora está com 81, fez recentemente, e é negro. Então, isso daí mudou, porque assim, nem os produtores imaginavam isso, né? Um protagonismo dele, assim, e que eu estava imaginando ele. Então, tanto que aí, é claro, os produtores pediram para eu ir lá ver, para eu conversar com o Pitanga, porque a única dúvida minha era se ele estava com a disposição. Com a disposição, não imaginava como ele estaria, né, pela idade, né, mas eu sabia que ele estava na ativa e tal, e eu falei, olha, eu quero conversar com ele porque é um personagem que vai exigir dele, e exigiu muito, principalmente até fisicamente também, e que eu falei pro Pitanga, eu falei, olha, Pitanga, eu vim aqui falar com você, depois de você já ter ganhado, né, a Palma de Ouro com o Pagador de Promessa, onde você interpretou já um personagem, depois de você estar, né, dentro do movimento do cinema novo, aí o maior movimento de vanguarda, né, revolucionário do cinema brasileiro, eu estou agora querendo te desafiar, realmente trazer você, e eu preciso, que eu falo para ele, desse sangue nos olhos. Eu preciso de uma força, eu preciso de algo muito forte, que você traga de dentro, aí do estômago. Eu preciso disso, eu preciso que você vibre na tela. Você topa, né? E ele, assim, na hora, era assim, o maior presente que ele gostaria de receber. E assim, e foi incrível, um processo incrível, lindo, e é um personagem complexo. Para quem for assistir, sabe, não é um personagem, entre aspas, uma mera suposta vítima, digamos. Ele é um personagem complexo. Ele tem seus conflitos, ele tem suas questões, e ele é essa figura realmente maior, esse personagem que eu falo, esse personagem caipira. Então ele vem ali do interior do Brasil com toda essa marca e esse tempo dele, e ele vai acabar dentro no filme, o seu personagem reencontrando uma coisa muito antiga, muito longe, arcaica,
que vem dos seus antepassados e de outros tempos e civilizações. Ele vai trazer algo mítico dentro do filme. Então é um filme que começa de certa forma e depois a gente vai indo para uma coisa mítica, digamos assim. E sobre os outros atores que estão no filme? Temos, então, os outros atores, tem duas personagens femininas fortes, que são uma que é a Ana Flávia, que interpreta, que é a personagem de Jennifer, e tem a personagem da mãe dela, Jandira, que aí é pela Aline Matos, e essas duas atrizes, né, pegaram essas duas personagens, mãe e filha, e que são as duas personagens femininas, assim, de fato revolucionárias, assim, que para quem for assistir o filme vai ver que o filme fala, às vezes até assim, o racismo é um dos pontos que o filme acaba de alguma maneira também abordando, mas não é o ponto principal. O filme aborda uma questão realmente conservadora, pensamentos conservadores, ações conservadoras, uma sociedade conservadora. Então, ou seja, então vários preconceitos acabam vindo junto a isso. E um deles é a questão do machismo em si. E essas duas figuras femininas são como se fossem mulheres como lobos, mulheres que assumem ali uma coragem, elas assumem um enfrentamento que está até, digamos, à frente do próprio Cristóvão. Seria um personagem ainda em transformação, em evolução, digamos assim, na questão de pensamentos conservadores e tal. Então, ou seja, elas são até as mais, digamos assim, de vanguarda e revolucionárias na história. Então, esse trio foi assim, um elenco, digamos, principal. Mas também contamos com a Gilda também no MAS, para fazer também a secretária ali no laticínio do Cães, que é todo um laticínio nessa comunidade de descendentes austríacos, né, onde se passa esse filme. E aí a gente tem ali outros personagens que vão aparecendo ao longo do filme também. Mas o trio principal acaba sendo o Cristóvão, a Jennifer e a Jandira. Beleza. João, eu queria que você falasse agora sobre a equipe técnica, cara. Eu vejo aqui que o diretor de fotografia é o Benjamin Escassarreta, uma Isso, mulher fantástica que ele fez, né? isso. O montador é o Benjamin Também Benjamin Merguet. Berger e a trilha sonora Nicholas Becker, do filme Gravidade. Isso mesmo. É isso mesmo? Então, isso mesmo, assim, foram parceiros de peso que veio. É claro, contei aí com a maior parte da equipe que é brasileira, porque o filme é majoritariamente brasileiro e tem uma outra parcela, né, de coprodução francesa. E aí, por causa de ser francesa, veio um fotógrafo francês, né, que é o Benjamin Charrazeta, e que fez um filme incrível, que ganhou o Oscar, né, que é a Mulher Fantástica, e que, com bastante experiência de vários grandes filmes também, ele veio com uma grande humildade, né, ou seja, trabalhar comigo, iniciante, com o primeiro longa, e realmente me ajudou muito a construir uma fotografia incrível e todo um trabalho de mise-en-scène, de encenação que, que continua na mesma pegada que realmente eu estava construindo nos curtas. Porque se para quem conhece meus curtas vai ver que tem uma personalidade muito forte, assim, um estilo de câmera muito forte, no sentido que não vai para uma coisa convencional. Então é difícil trabalhar com pessoas, às vezes um fotógrafo experiente, porque o fotógrafo não apenas vai pensar a luz, mas o fotógrafo também pensa, às vezes quer sugerir posições de câmera, quer de alguma maneira também, é claro, auxiliar. E dependendo da sua personalidade, se você não tem uma convicção, e não é só porque você fala é isso e ponto, mas se você tem uma convicção e argumento para você dizer para o outro que a sua escolha de câmera é aquela, que pode até parecer esquisita, estranha, mas tem um grande argumento para fazer isso, ou seja, você tem que convencer, né, outros parceiros que às vezes têm muito mais anos de experiência do que você. Então isso é um impasse. Eu estou falando isso, mas não é o caso que aconteceu com o Benjamin. Foi uma coisa, na verdade, uma dinâmica linda, incrível. A gente trabalhou super bem, foi ótimo. Mas só para te citar um exemplo, que é uma coisa que era um receio de trabalhar com grandes nomes.
para justamente a mesma coisa com o Pitanga, o receio. Será que o Pitanga vai se arriscar? Vai se abrir? Porque eu precisava de um Pitanga realmente aberto ao ridículo, sem medo, sabe, de fazer algo supostamente errado, né? Então, ou seja, isso eu precisava, quando eu falo o suposto torto, eu precisava trazer isso no Pitanga. E ele topou de peito aberto e se submeteu a essa desconstrução, digamos assim. E também aí o outro parceiro que você citou, que também é o xará do Benjamin, né? É o outro Benjamin, que é o Mirguet, que também é francês e que foi o editor, o montador, né, comigo. E a gente montou aqui na França e na Alemanha, porque ele é residente atualmente na Alemanha, em Berlim. Então a gente ficou entre Berlim e Paris editando. E ele já editou filmes assim incríveis, como por exemplo do Carlos Regadas, por exemplo, que ele fez aquele Batalha do Céu, é um filme Batalha do bem Céu. forte. Então ele que foi o editor também e de vários outros filmes assim bem assim alternativos, digamos. Então o Mirgui foi uma coisa muito criativa. Eu como nos meus curtas eu mesmo era o editor, então eu não imaginava eu pensava que era uma coisa mais simples, e ainda mais que eu não filmo muito, são poucos planos que eu filmo, então eu imaginava que iria ser fácil a montagem. Só que ao momento que eu fui com o montador, ele começou a me abrir os olhos para ver outras possibilidades, mas não de quebrar os planos, mas oportunidades de fato de mudar algumas ordens. E aí eu comecei a ver de fato o quanto que isso ajuda criativamente. Então ele veio não como um técnico, mas veio como um parceiro criativo também. E isso foi um grande ganho. E aí no final do processo, eu estou até ainda terminando ainda o trabalho, que é com o Nicolas Becker, que ele até é vizinho meu, ele mora aqui a poucos quarteirões da minha casa, então foi muito fácil de a gente trabalhar junto, ia na casa dele, tudo, onde que ele montou o estúdio dele, e a gente fez essa trilha, que é uma trilha que na verdade não é assim tão musical, é uma trilha que na verdade vem do som direto, que aí quem fez foi o Léo Bortolin, um parceiro já de longa data, desde meus curtas, que fez todo o som direto e também o desenho do som e tal. E aí a gente pegou desse som direto e mais uma gama enorme que o Nicolas Becker tem, porque o Nicolas Becker também é desenhista de som e faz som direto também, e tem uma galeria, tem um trabalho de som enorme, assim, com muito variado, de sons os mais esquisitos que você possa imaginar. E isso acabou ajudando para criar, a partir desses sons realistas, criar uma trilha sonora. Então foi muito interessante esses parceiros internacionais. Bacana, João, é isso. Eu só tenho mais uma pergunta para te fazer e a gente encerra, mas eu queria deixar os microfones abertos para você. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu filme, sobre qualquer outra coisa, fica aberto para você aqui. Eu agradeço, né, aí toda a oportunidade, o convite da conversa, né, agradeço de novo, né, Rodney, você aí pelos contatos que você me passou, sabe, a oportunidade de ter ido lá em Pirinópolis, assim, realmente influenciou, dali eu fui com um caderninho e fui mais para observar, né, e resgatei, assim, informações, assim, um pouco sobre a vida ali daquelas pessoas, daquela história, e aquilo me ajudou a criar essa imagem do personagem Cristóvão. Então, ou seja, ajudou de maneira, digamos, criativa, no sentido de imaginar e criar esse contexto todo histórico do personagem. Isso foi muito bacana. Depois, quando você assistir o filme, você vai ver como acaba influenciando. Então, eu agradeço novamente isso e acho que é isso. Não tem muito o que falar sobre mais. Acho que o filme, eu não vejo a hora do filme ser exibido, porque uma das situações aí com o Festival de Cannes é que quando você tem um Festival de Cannes, as pessoas vão assistir, vai ter sessões e a crítica vai falar a respeito. Então, naturalmente, as pessoas vão, mesmo que não assistindo, vão saber mais detalhes a partir de outros. E agora não, é o contrário, o filme ainda é inédito, realmente ele ganhou essa seleção, ele iria para essa competição oficial, mas infelizmente não ocorreu devido à pandemia toda. Mas que espero em breve, com os festivais aí do segundo semestre, estrear e aí as pessoas ouvirem mais detalhes da história. Por isso que eu evito, às vezes, falar demais da história, senão estou explicando demais o filme.
Não, é assim, você falou em Cannes e a pergunta que eu quero fazer para você, né, a última pergunta é exatamente sobre Cannes, cara. Assim, foi uma decepção para você não poder exibir o filme no festival esse ano, porque assim, eu lembro que na live que a gente fez, né, a primeira, você começou falando que as coisas para você dar certo, primeiro elas dão errado, né? Todos os seus filmes que passou em Cannes sempre teve um problema de exibição. É. E agora, exatamente, quando chega a sua vez de exibir um longa, o festival, infelizmente, né, a gente sabe que é por forças maiores, não vai acontecer e você não vai poder ter esse gostinho do tapete vermelho, né, das entrevistas, né. Bom, mas enfim, teve Então, uma ponta de decepção, assim, para você, esse fato? eu acho assim, olha, Romini, eu penso até o contrário mesmo. Eu acho assim, eu já tive a grande sorte, eu falo sorte, mas é claro, tem tudo a ver com empenho também, né? Tive oportunidades, 2 anos consecutivos de estar lá no Festival de Cannes e um deles justamente na competição oficial. Passei pelo tapete vermelho, fui na cerimônia, ganhei prêmio, tiraram um monte de fotos de mim e tal. Dei entrevista a jornalistas. Claro que tudo era de curta, né? Então não tinha toda essa importância que é o longo em si. E então eu já sei como é o gostinho de estar lá. Então eu posso, digamos, comparar. Mas eu vejo que assim, eu falo que é o contrário, no sentido de que eu vejo que com toda a situação que nós estamos vivendo, a gente está no ápice de uma crise sanitária e que acaba se derivando em outras crises também, né, latentes, né, que a gente vê de manifestações e que eu vejo que a sociedade precisa repensar muita coisa. Então, nesse sentido, eu vejo que a celebração ou um certo status, ou um certo glamour, um certo tapete vermelho, não cabe nesse momento. Eu acho que se eu fosse lá, bem no momento, se de repente o festival quisesse fazer na marra, e aí todo mundo ia lá com máscara na cara, sabe? Subir aquelas escadas de máscara, sabendo que um monte de gente está morrendo todo dia. Eu não ia, acho que talvez ter tanto estômago, sabe? Eu ia talvez ficar talvez até meio chateado, né, magoado de ter que talvez ir numa situação dessa. Então eu prefiro que não tenha mesmo. Eu acho que foi a melhor decisão do festival. E como você mesmo bem falou, parece que na minha vez tudo marca, mas e que seja marcado mesmo. É um momento único. O festival em si assim não existiu fisicamente, não teve as sessões, mas a edição foi marcada e foi dito ali aqueles filmes que foram selecionados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esses filmes têm a responsabilidade de responder a toda essa crise amanhã. Quando eu falo amanhã, é no momento que nós vamos sair dessa crise, desse ápice, uma boa parte dos países já está ultrapassando isso, já tem datas de voltar ao cinema, de voltar a exibições, vão voltar festivais em breve, e aí a gente vai assistir aos filmes. E aí vai ser o momento de falar o que nós aprendemos nessa crise. E o que a arte, o cinema vai dizer? Porque o filme é eterno, o festival é um dia, outro, você exibe, vai lá, tira uma foto, outro, mas o que vai ficar de herança mesmo é o teu filme. É o teu filme que vai ficar para sempre. E o meu filme mesmo, que não está na competição, que aí é talvez uma pontinha, né, que a gente fica, porque a única pontinha talvez que eu teria, assim, é que, claro, eu gostaria de saber se o filme teria algo, talvez uma possibilidade até de premiação. Eu principalmente imagino o Pitanga, imagina o ano que o Spike Lee seria presidente e o Pitanga fazendo esse protagonista, e eu que sei o quanto que ele deu nesse filme, seria um fortíssimo concorrente para ganhar o prêmio das mãos do Spike Jonze. Já Então, ou pensou? seja, isso seria histórico. Mas, infelizmente, né, por motivos muito maiores, realmente não foi realizado. E eu acho que foi a melhor decisão. Eu acho que foi a melhor decisão. O filme está aí, ele ainda vai ser estreado e as pessoas vão falar muito dele, porque o filme tem tudo a ver com tudo que a gente está vendo por aí. Bacana, João. É isso aí, cara. Te desejo toda a sorte do mundo, cara. Assim, eu fiz essa pergunta, mas já sabia a sua resposta, né?
te conhecendo. Fiz mesmo mais para provocar mesmo. Eu espero que essa seleção, esse selo, né, que o filme vai carregar daqui para frente, só abre as portas para ele, principalmente para o público que precisa ver esse tipo de filme, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de racismo, e o filme é muito forte nisso, pelo que você comenta. Então é isso, cara. Te agradecer muito pela sua compreensão da gente estar retomando aquele bate-papo que a gente fez na live anterior. E finalizando aqui, cara, e agradeço demais, sucesso, gratidão, João, muito obrigado. Eu que agradeço muito aí, Rodney, tá? Toda força aí você também na sua caminhada, tá? Parabéns aí por tudo que tem feito e ainda muito sucesso pela frente. Obrigado, João. Vamos ficar agora então com o seu curta da CNN. Apresenta ele aí pra gente. Se você pudesse apresentar, João, o curta, como é que é o nome? Entendi, eu achei que você ia passar já. Então, esse, na verdade, assim, né, você falou curta, né, eu chamo de filme-ensaio. Qual a diferença entre um curta e um filme-ensaio? É que o filme-ensaio, a gente era algo muito mais coletivo, mesmo que tinha a minha liderança, coordenação, provavelmente tenha assim, uma ponta mais minha na direção, mas foi um trabalho muito mais coletivo também. Então, foi um trabalho de reflexão. A gente fazia sessões, né, lá no Centro Cultural da cidade de Rio Claro, e aí, após a sessão do filme, a gente ficava 1 hora fazendo um filme-ensaio, um exercício, para refletir sobre cinema. E aí, justamente a reflexão do dia foi uma frase do Godard que repensava o Chaplin. Porque uma vez questionaram o Chaplin o que ele precisava para fazer um filme. E ele falava, eu preciso de uma mulher, uma moça, e um policial, que sempre é a paquera, o policial que vem para repreender, e ele que é o Carlitos. Então, ou seja, tem esse tripé. E aí já o Godard, repensando isso, falou que toda Hollywood acaba se estruturando nisso. E que, na verdade, Hollywood, um filme de Hollywood, ele é feito a partir da mulher, que seria a sedução, algo, até uma coisa erotizada, e, do outro lado, a violência, a arma, do policial, a arma. Então, ou seja, aí nessa discussão, estou resumindo aqui, que a gente ficou de mais de 3 horas, de 4 horas de encontro discutindo e apenas 1 hora filmando. E aí essa 1 hora filmando a gente fez esse exercício, uma experimentação, que foi um improviso, um improviso ali naquele momento do encontro do grupo. Então é isso. Então fique agora com Uma Garota e uma Arma, o título desse filme ensaio do João, que ganhou um dos principais prêmios, né, na época. Ganhou isso, eu não falei, ganhou o prêmio da CNN em 2009, que a CNN estava promovendo uma competição de melhor vídeo, assim, até uns 3 minutos, do mundo todo. E a gente mandou esse feito em celular e tal, e aí no final a gente ganhou o prêmio de melhor vídeo em celular no mundo. E aí passou em agosto de 2009, entre alguns jornais da CNN Internacional. É isso aí, então. Fique agora com esse curta. Filme ensaio, né, João? Isso. E agradeço você novamente mais uma vez. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Abraço. Um abraço, tchau. Alô? Já cheguei. Onde você está? Eu disse que queria te ver hoje. E agora? Não vou falar. Só quando chegar. Estou te esperando. Te amo.